Fala aí, pessoal. No vídeo de hoje eu queria falar de um assunto que eu já queria ter abordado há bastante tempo, tá? Que é a respeito de como melhorar a fluidez e a suavidade do seu voo. Eu não sei se eu sou exatamente a pessoa mais apropriada para falar disso, afinal de contas eu tento melhorar nesse quesito a cada dia, tá? E eu vejo que tem muito para ser melhorado ainda. Mas o que eu vou passar para vocês aqui é um conjunto de dicas e de observações que eu venho fazendo ao longo dos anos, tá? Então, assim, para começar nesse assunto, eu queria falar um pouco a respeito das manobras, que é algo que eu tenho tentado ajudar da melhor maneira possível, postando os vídeos aí da sequência Papo de Noob, que ainda não terminou. Eu pretendo mandar outros vídeos, tá, de algumas outras manobras, mas que eu estou dando um tempo para ver se eu consigo abordar outros assuntos e que as pessoas possam também treinar as manobras que eu já mandei, ok? Bom, manobras para mim são recursos meramente técnicos, tá? Quando eu digo recursos meramente técnicos, eu quero dizer o seguinte: você pode saber fazer uma quantidade absurda de manobras, mas mesmo assim não produzir o voo que a gente chama de voo fluido, tá? Ou voo harmônico, um voo bonito de se assistir, ok? De certa forma isso é uma notícia boa, porque se você, por exemplo, for limitado e não conseguir, estiver iniciando agora no hobby e souber poucas manobras, mesmo assim sabe que você consegue exercitar um voo fluido e produzir um voo bonito mesmo com poucas manobras. Tá? Acreditem, isso é possível, ok? Justamente porque fluidez não tem a ver com a quantidade de manobras que você faz, mas tem a ver com a forma como você voa e como você passa essa mensagem para quem está assistindo. Mas o nome do estilo é estilo livre e você deve tentar aprender e treinar e construir o seu próprio estilo. Ok? Com relação à fluidez, o que a gente entende por fluidez? O que eu entendo por fluidez? Primeiro, fluidez, toda vez que a gente fala assim, o seu voo teve flow. O que é isso? O que é o flow de um voo? Bom, fluidez tem a ver com a continuidade e com a sequência com que você dá no voo, tá? E com isso eu já respondo mais ou menos como é que você deve buscar isso, ok? Para você produzir um voo com fluidez, você tem que tentar passar a ideia para quem está assistindo de que você planejou exatamente o que você iria fazer naquele voo. Ou seja, todos os caminhos, todos os pontos por que você passou, você já tinha em mente de antemão que você passaria por ali. Tá? Tem que ser uma sequência conexa, com sentido, tá? Harmônica. Ou seja, você deve evitar ficar procurando aonde ir. Você deve evitar ficar mudando de direções de maneira repentina. Você deve evitar, por exemplo, de ficar soltando manobras, sem mais nem menos. Vamos dizer, eu estou voando em linha reta, sem mais nem menos eu fui e fiz um flip e continuei voando reto. Sendo que aquele flip não tinha nenhum sentido de estar ali. Tá? Normalmente o que a gente faz nisso, quando a gente está voando num local descampado, que não tem muito obstáculo para a gente explorar, a gente inicia uma sequência de manobras, mas dando continuidade, ok? Sempre tem que pensar nisso, continuidade. Tá? Como se você tivesse planejado o voo do início ao fim. Eu vi aquela árvore, eu vou passar nela, eu vou fazer um flip e eu vou passar de inversa de split S naquele gate, eu vou voar de costas daqui, enfim, você tem que passar a ideia de que aquilo foi planejado. Ok? Obviamente que facilita muito quando você já conhece o local, mas conforme você você pratica, fica cada vez mais fácil você explorar locais estranhos. Ok? Então essa dica é bastante importante. O Skitsu ele costuma fazer uma analogia bem interessante a respeito do flow, tá? Bom, flow basicamente você tem que imaginar que você está realmente escoando dentro de um tubo-água, tá? Então, assim, dentro de um tubo-água, para quem já foi num parque aquático, já percebeu que o tubo-água não tem mudanças bruscas de direção. Normalmente são curvas, pode ser curvas fechadas, mas tem uma continuidade, não tem uma quebra de continuidade. Então essa é a dica mais importante que eu dou a respeito da fluidez. Faça parecer que o seu voo foi planejado do início ao fim, ok? Então isso é uma coisa importante. Com relação à suavidade, suavidade no stick significa você não fazer microcorreções, tá? Evite aquela tentação de você tentar ficar corrigindo o mini quad sempre, para ele ficar sempre certinho. Isso é um vício bastante comum de quem está aprendendo a pilotar. E que tende a passar com o tempo e com o treino, ok? Então se você está começando agora e percebeu que a sua imagem está um pouco shaky, um pouco chacoalhada, saiba que com o tempo a tendência é isso melhorar com a prática, ok? Se você já tem bastante tempo de voo e mesmo assim percebe esse tipo de característica, talvez seja o caso de você utilizar alguns recursos um pouco mais elaborados, que por exemplo é você usar
mais exponencial no seu stick para achatar um pouco a curva de comando, sobretudo do roll, tá? Ou então você colocar o que a gente chama de banda morta, o dead band. Isso vai fazer com que você não passe comando numa parte central do stick do seu rádio, tá? E com isso você evita um pouco dessas micro correções, que isso passa uma imagem bastante ruim quando a gente está assistindo o vídeo, fica bem shake. Ok? Um outro ponto interessante para você passar uma fluidez, uma suavidade no seu voo é você fazer alternância de velocidade nas manobras, tá? Por exemplo, você aprendeu hoje a fazer um roll e faz sempre rápido, correndo, rapidinho, tá? Isso aí não passa fluidez nenhuma no seu voo. Você tem que tentar alternar, entrar no flow, entrar no roll rápido, começar a fazer ele um pouco mais lento, fechar com ele mais rápido, fazer um reverse de split S bem lentinho para você mostrar que você está comandando o mini quad e que você está planejando fazer aquilo como se fosse fazendo uma câmera lenta. Ok? Então isso é algo que tem que ser praticado também. Se você sabe fazer a manobra, você deve treinar fazer a manobra de diversas velocidades e amplitudes diferentes. Ok? Isso é uma dica interessante também de você exercitar. Existem recursos técnicos também que eu diria que são como se fossem trapaças, tá? Quando eu digo trapaças é porque são coisas que a gente altera na captação da imagem, tá? Talvez a mais simples da gente aplicar é você utilizar um campo de visão amplo, tá? Quando eu digo isso é o seguinte, a maioria das pessoas que voam de estilo livre utilizam câmeras GoPro. A câmera GoPro você pode ajustar o campo de visão, ou seja, o quanto ela enxerga da imagem, tá? Quanto mais aberto o campo de visão, menos ele passa a sensação de tremulação na imagem. Tá? Se vocês quiserem fazer um teste, pegue uma câmera na casa de vocês e coloque ela com um zoom máximo e tentem caminhar mantendo aquela imagem bem firme. É praticamente impossível você fazer isso sem um gimbal, né? Que justamente o seu campo de visão está bem fechado na imagem porque você ampliou o zoom. No caso da GoPro, normalmente a gente utiliza o campo de visão de Super View, que é o campo de visão mais amplo que a GoPro consegue dar. Ela capta em 4x3 no tamanho máximo do sensor e estica a imagem no formato 16x9. Tá? Então isso é um recurso de câmera que eu não diria exatamente que é uma trapaça, mas é o que vai tornar a sua imagem mais bela. Tá? E que, assim, infelizmente, a câmera que já te dá isso de quebra, de graça, é só a GoPro. Eu ainda não vi câmera ainda que produzisse imagem Super View realmente com a qualidade que a GoPro produz. Tá? Um outro recurso de roubo, tá, na captação da imagem, é você reduzir a velocidade do vídeo. Isso é algo que eu praticamente não uso, tá? Nunca usei, tá? A não ser que você esteja fazendo a sua edição de vídeo, que você precise coordenar uma determinada manobra com uma passagem de som. Aí nesse caso você pode usar um pouquinho assim de acelerar o vídeo, 5%, isso aí não tem nada de grave, para ajustar o tempo do som para produzir um vídeo editado mais bonito. Ok? Edição também é uma coisa que ajuda bastante, que eu considero um pouco de roubo, porque afinal de contas você pode construir um voo fluido juntando vários pedaços de voos ruins, tá? Mas talvez pela pressão aí de quem é patrocinado, de ter que ficar publicando vídeo toda semana, os caras acabam usando muito desses recursos, mas tem pessoas que conseguem produzir vídeos editados de excelente qualidade também, que realmente impressionam e realmente dá gosto de você assistir do início ao fim. Ok? Bom, essas são as dicas de hoje, espero que tenha ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera!